Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem o Sr. Deputado João Til, e além de ter feito a sua intervenção na Assembleia da República, deu também uma pequena aula de biologia à esquerda mais progressista, tendo em conta que esta gente precisa de ser balizada, pelo menos semanalmente, não vão eles perder os eixos da sua loucura, e também ter em conta que nós não somos aquilo que nos percepcionamos ser, e portanto a biologia ditou aquilo que nós somos, não vamos confundir com as nossas percepções, até porque se eu agora me percepcionar como Presidente da República, não é por isso que o Marcelo vai sair do Palácio de Belém. Vamos então ver aqui esta intervenção do Sr. Deputado João Til, que eu acho que além de ser importante, também é engraçada. E portanto vamos ouvir esta intervenção, e no dia de hoje ainda vão ter um vídeo também sobre umas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa que eu achei importante trazer. Vamos então ouvir o Sr. Deputado João Til. Os meus parabéns ao Sr. Ministro pela medida de proibição de telemóveis no primeiro e segundo ciclo. A Europa desenvolvida e de direita já a tinha adotado. Se bem que dizer Europa desenvolvida e de direita é uma repetição, tal como quando o Primeiro-Ministro diz portugueses e portuguesas, basta dizer portugueses. Ninguém se dirige aos incendiários e incendiárias, aos fugitivos e fugitivas. Explique lá isso, por favor, ao Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro. O género... Bom, meus caros, metendo aqui uma anotação até do ponto de vista humorístico, a gramática também é o que é. À semelhança da matemática, quer dizer, a gramática ainda pode sofrer algumas alterações da forma como pronunciamos as palavras, eventualmente novos acordes ortográficos, que têm sido ridículos, na minha opinião, mas vale o que vale, a minha opinião. E, portanto, neste aspecto, quer dizer, o Luís Montenegro já tinha feito uma intervenção, o seu Primeiro-Ministro já tinha feito uma intervenção quando esteve ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa na televisão para falar sobre a questão dos incêndios. Ele também se dirigiu aos portugueses e às portuguesas. Bom, já agora só não metemos o neutro, não é? Porque eventualmente é com o ES, só não metemos o neutro porque não dá. Quer dizer, portugueses, por si só, na língua portuguesa já é neutro. E portanto, tendo isto em conta, tendo em conta que inclui masculino e feminino, que são as únicas categorias de sexo que existem, e género é para músicas e para a gramática e tudo mais, para músicas também dá, o género musical de jazz, de hip-hop, de rock, portanto, também temos géneros na música, efetivamente. Nas pessoas é que não. E, portanto, é importante que estas pessoas tenham em conta que podem se percepcionar da forma como quiserem. Agora, que essa vossa percepção não interfira na forma como nós convivemos entre os outros. E, portanto, também é importante que, legalmente, não andemos por aqui a legislar para satisfazer a minoria tirânica, diria mesmo, e barulhenta, para que se sintam satisfeitos e não ofendidos. Não há nada em constituições ocidentais que garanta o vosso direito de não serem ofendidos. Aliás, o direito de não serem ofendidos vai diretamente contra o direito à liberdade de expressão e o direito à liberdade de imprensa. Nós vamos ler, e eu leio diariamente, coisas que não me agradam nos meios de comunicação tradicionais. Eu vou ler diariamente coisas que desqualificam as minhas visões ideológicas. E, portanto, nem por eu estar ofendido, essas pessoas têm menos direito de publicar as barbaridades que publicam. No entanto, não venham agora querer limitar a liberdade de expressão de uma determinada pessoa pelo vosso direito de não serem ofendidos. O direito de não serem ofendidos e o direito à liberdade de expressão são dois direitos que não podem coexistir. Ou querem um, ou querem outro. E se não querem a liberdade de expressão, pelo menos admitam. Eu acho que vos ficava melhor. Vamos ouvir o resto da intervenção. O masculino é também neutro na língua portuguesa. Muito bem. Concorda? Muito bem. Mas a ideologia de género na escola, essa não é neutra e tem que ser travada. Género é na gramática, só. Entre humanos não há género nenhum. Há dois sexos, dois. Ou é o masculino ou é feminino. Se não sabem o que é o sexo, enfim, consultem os manuais de ciências da natureza do segundo ciclo, há lá desenhos e tudo. É também urgente reverter a obsessão pelo digital, como está a acontecer em toda a Europa. Suíça, Suécia, Finlândia, os mais avançados sistemas de ensino já deitaram a obsessão do digital no lixo. Voltar aos manuais para ensinar de novo as crianças a folhear um livro, a tomar notas, a resolver exercícios com o seu próprio punho. Porque no que respeita à escrita, o socialismo transformou os nossos alunos em perfeitos manetas. As crianças já não sabem escrever, a sua caligrafia são rabiscos, elas próprias não entendem o que escrevem. Chega de analfabetizar as crianças. E também não há segurança nas escolas, como escolas estão como o resto do país, de portas escancaradas. Qualquer bandido, hoje em dia, entra no país, entra nas matas e entra nas escolas e faz o que quiser. Concorda?
A bandalheira e a esquerdoidice têm que ser bandidas da escola e é já. Muito obrigado. Bom, meus caros, esta questão da escrita é muito importante e passo a explicar porquê de forma muito sucinta e também para terminar o vídeo. Eu tenho lido um bocadinho sobre o assunto, até porque, como sabem, ingressei na faculdade e, portanto, os métodos de aprendizagem são diferentes de pessoa para pessoa. Há pessoas que têm muita facilidade em ouvir e depois de ouvirem a coisa a ser explicada acabam por captar facilmente. Há pessoas que precisam de tirar notas. Há outras que precisam de imagens ou de exemplos. Isto são métodos de aprendizagem e nós temos que aprender a aprender, não deixa de ser curioso. No entanto, a diferença entre nós escrevermos num portátil e escrevermos numa folha, a diferença prática é muito simples e deve ser compreendida por qualquer um que se predisponha a aprender, e eu acho que todos nós nos devemos predispor a aprender, seja em contexto académico, seja no nosso contexto diário. A diferença é muito simples. Se nós escrevermos numa folha, além de termos de desenhar a letra e de termos de ter a mente e a mão ligadas para desenhar uma letra, no portátil, essa letra é feita por nós carregarmos numa tecla, portanto não há o esforço mental de nós desenharmos a letra e eventualmente de nos recordarmos do que escrevemos. Por isso é que os resumos são importantes, principalmente feitos à mão. O que é que nos é sugerido, pelo menos em determinados países que ainda não chegaram ao patamar de experiência e de provas empíricas dos países nórdicos? É-nos sugerido que os exames devem ser feitos de forma digital por causa de uma falsa causa ambiental. É-nos sugerido que as crianças devem aprender a lidar com as tecnologias porque as tecnologias são o futuro. Eu concordo que as tecnologias são o futuro, mas se uma criança não souber escrever, não se vai desenvolver da mesma forma que as gerações anteriores se desenvolveram do ponto de vista intelectual. É importante que as crianças voltem a ler, voltem a escrever. Eu tenho lido estudos muito satisfatórios que me alegram bastante, não só em Portugal, mas no resto da Europa, que as compras de livros desde a pandemia têm aumentado progressivamente. Têm feito o seu caminho, tem havido um aumento percentual anual não muito grande, mas têm aumentado. E, aliás, essa leitura tem crescido entre os jovens. Eu acho que é importante que isso aconteça. Os jovens têm que ler, têm que se informar. Eu acho que é importante referir que o esforço intelectual que as nossas crianças fazem numa fase em que são esponjas autênticas de aprendizagem é o esforço que vai moldar o caráter de uma pessoa, eventualmente, as práticas que têm neste momento, os hábitos de estudo, a própria alimentação. É importante ter tudo isto em conta porque a formação intelectual de uma criança é a formação intelectual futura de um país. E, portanto, se nós queremos um país próspero, se nós queremos um país evoluído intelectualmente, se nós queremos os melhores a lutar pelo nosso país, a desenvolver tecnologias, eventualmente a desenvolver curas para doenças, sejam vacinas, sejam tratamentos, seja o que for, nós queremos que as crianças aprendam a aprender, que sejam de certa forma autodidatas, porque todo o conhecimento que é dado na escola é insuficiente e é transitório. O conhecimento evolui, principalmente em áreas científicas, saem novos estudos, há novas vacinas, há avanços na medicina e, portanto, as crianças têm que aprender a aprender muito além daquilo que é o contexto académico, seja ele de um ponto de vista mais precoce, seja no ensino secundário, primeiro, segundo ciclo, o que for, seja pós-licenciatura, pós-doutoramento, pós-mestrado, porque o conhecimento não para, o mundo não para, estamos num mundo em que o conhecimento é cada vez mais mutável, o conhecimento avança a maior velocidade ainda por cima e, portanto, espero que as crianças valorizem esta medida e que haja efeitos de médio e longo prazo para esta medida, porque eu acho que vai haver e as crianças vão agradecer estarem mais longe das telas num contexto em que devem estar concentradas em aprender e do ponto de vista das crianças não devem estar só concentradas em aprender, devem estar concentradas em brincar. Uma criança que tenha amigos, que saiba socializar, que consiga constituir laços também é importante. É muito importante para desenvolver caráter e eventualmente o desporto também é importante. O desporto molda caráter, eu acredito. Portanto, um futebol, um handball, o que for. Eu não estou a limitar desportos. Há pais que só gostam de futebol, há o que for. Eu nem sequer sou pai, no caso. Mas há pessoas que só gostam de futebol, etc. Eu acho que qualquer desporto em equipa favorece a criação de laços, de amizades e favorece o trabalho em equipa, que acima de tudo é isso que vai moldar comunidades, porque o individualismo tem que acabar no Ocidente e, portanto, o desporto é o maior combate que nós podemos fazer do ponto de vista das crianças àquele que é o individualismo ocidental. Mas bom, meus caros, da minha parte é isto, já me alonguei imenso, vocês já sabem, eu de vez em quando costumo divagar e, portanto, já sabem como é que é, não é propriamente uma novidade e, portanto, vou terminar o vídeo por aqui, a ver se faço alguns cortes para vocês não estarem a levar comigo demasiado tempo. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos a caminho dos 19.000 subscritores, muito obrigado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e no dia de hoje vão ter um segundo vídeo também sobre umas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. E entretanto, já sabem, meus caros, nunca se esqueçam, questionem tudo.
Até à próxima.